A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais uma manhã, mais um domingo que nós nos encontramos aqui para falarmos um pouco do que a palavra do Senhor nos ensina. E nessa manhã estaremos tratando sobre a segunda lição do terceiro trimestre, dia 12 de julho de 2020. Graças a Deus pela sua vida, pela vida dos nossos irmãos que se encontram aqui, debatedores. Percebi que semana passada ficou meio bagunçado aqui, voltei para reorganizar aqui essa roda dos esclarecedores. De antemão quero já passar a palavra aos nossos irmãos e amigos que se dispuseram a estar aqui há algum tempo, que já vem se dedicando a essa missão de trazer esclarecimentos a respeito da palavra do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas. Quero passar então aqui a palavra aos nossos irmãos, façam suas considerações iniciais. Eu sou Adonias Carvalho e despertamento espiritual é quando o homem tira os olhos do material e põe na eternidade. O meu nome é José Carvalho e eu quero convidar vocês a cantar o hino da harpa comigo. Acordai, acordai, despertai, despertai, sim cantai, o Senhor breve virá. O Senhor não tardará. Glória a Deus, eu sou Josi Maciel, estou aqui nessa manhã, quero lhe encorajar, juntamente conosco, buscar uma renovação espiritual da parte do Senhor. E aproveitar bênçãos, como dizia Martin Lloyd Jones, diz que quando o poder do Espírito Santo se manifesta, o conhecimento é dado a pessoas que não pode ser explicado. Quando ele fala essa frase em seu livro, ele diz que pessoas que nunca leram, nunca aprenderam a ler, de repente, através do poder do Espírito Santo, de uma renovação espiritual, elas passam a encontrar, a memorizar citações bíblicas, sem explicação humana nenhuma. Então eu quero lhe encorajar a buscar um revestimento espiritual. Amém. Glória a Deus. Eu esqueci de dizer meu nome, né? Vocês me conhecem, mas tem gente que não me conhece, né? Meu nome é Kemuel Maciel, né? E a minha frase hoje ela vai ser dita aqui no decorrer da lição pelos nossos comentadores. Quero aproveitar, já aproveitando aqui que tem um colega que está assistindo, acredito que é ele. É a esposa dele que está aqui logada, né? Mas eu acredito que é ele também que está assistindo, nosso amigo André de Tianguá. Um abraço, acompanhe nossa rede aí, nosso canal, sempre que puder. Quero Deixa eu só fazer um adendo rapidinho. Hoje nós temos uma voz oculta aí que está acompanhando nossas redes. Domingo passado a gente não conseguiu dar conta, né, de acompanhar e fazer aqui o programa ao mesmo tempo. Então hoje nós temos aí Lucas Neves aí, que vai estar aí compartilhando aí o que você está escrevendo nas redes. Então você pode interagir, que ele vai citar seu nome, vai dizer o que você está falando. Aí de vez em quando a gente vai precisar dar um intervalozinho aí. Diz, Lucas, dá aí uma participação das redes sociais aí. Nosso Lombardi aqui da Roda dos Esclarecedores. Muito bem, muito bem. Irmão José Carvalho. Sim, sou eu. Por favor, nos dirija a Deus em oração nesse momento. Curve sua cabeça. Pai, glorificamos ao Teu nome por essa oportunidade, por estarmos aqui em mais uma roda dos esclarecedores, onde nós iremos tratar o tema sobre o despertamento espiritual, que é um milagre, Senhor. Que o Teu Espírito tenha liberdade aqui no nosso meio, na nossa equipe técnica e em todos aqueles que estão nos assistindo e vão ser alcançados por essa transmissão. Que a Tua palavra, ó Deus, possa ser plena e que Tua vontade possa reinar em nossas vidas e que Teu Espírito possa levar toda a mente e todo o coração cativos ao pleno entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como já falei agora há pouco, o nosso tema hoje é despertamento espiritual, um milagre, né? O nosso texto da nossa lição está lá em Esdras, capítulo 1, e o versículo de 1 a 7, né? E aí eu quero já aproveitar e citar aqui para os nossos ouvintes
o nosso texto, né? Nosso texto áureo da lição, que está em Romanos capítulo 13, versículo 11, e também a verdade prática, que você possa se situar. Pegue a sua revista online, que não está tendo revista impressa nesse trimestre, mas se você puder também acompanhe o nosso estudo pela sua Bíblia. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, versículo 11. Nossa verdade prática vai nos dizer o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. E aí nós agora vamos passar os questionamentos aqui, alguns esclarecimentos que são importantes, né, para a nossa lição, para os nossos ouvintes, amigos que nos escutam. Nós não temos como abordar cada ponto da lição, então nós fazemos alguns questionamentos dentro do contexto da lição proposta pelo escritor. Mas quero só fazer aqui também uma observação. Domingo atrasado, quando eu estava aqui, o meu colega estava me acompanhando aqui, né? Lá de Tianguá, que eu mandei um abraço para ele. Ele disse: rapaz, eu esperei um bocado para ouvir tua voz, mas tem um pessoal lá que conversa demais. O pessoal, quando começa a falar, não para mais. Eu saí e não consegui escutar você falando. Então, agora eu peço mais brevidade aos nossos comentadores. Sejam mais breves. Vamos tentar, né? Nós vamos ajudem, tentar. Né? É muito possível isso acontecer, é muito possível, mas a gente vai tentar, a gente vai escalar mais. Pois vamos lá. Então, assim, diante do tema da nossa revista, o primeiro ponto que me chamou a atenção, né, é exatamente qual foi a finalidade do despertamento projetado por Deus para a nação de Israel, né? Considerando lá o texto de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 7, né? E aí eu aproveito, não estava na pauta, né? dentro da pergunta, mas assim, é interessante a gente fazer, porque também estava lá na lição, não era uma pergunta que eu tinha programado, mas que é interessante nós talvez esclarecermos isso antes de entrarmos dentro dessas finalidades do despertamento projetado por Deus para a nação de Israel. Esse despertamento espiritual naqueles dias e nos nossos dias, ele é fruto exclusivamente talvez da capacidade humana de se santificar, de buscar, ou um despertamento espiritual, ele é acima de tudo e antes de mais nada algo que parte de Deus para com o homem? Olha, nós nem começamos aí do José como Rafa, um bom administrador que eu sou, eu gostei muito da expressão que o pastor, o missionário Eurico Bergstein, né? Ah, garoto! Ele coloca que o despertamento espiritual é um mistério. E aqui eu quero dizer para vocês, esse mistério não no que diz respeito que uma ala neopentecostal gosta de empoderar essa palavra. É mistério, irmão, é mistério. Mas como eu havia dito antes, como um bom administrador que eu sou, eu fiz uma análise 5W1H dessa situação. Porque até Deus, em sua soberania, Ele trabalha de acordo com um plano de ação. Eu já ouvi esse... Na tua pós-graduação, né, papai? Ou não? Já ouvi em alguns cursos que participei dentro da minha instituição lá, eles falam sobre isso. Eu nunca aprendi o significado direito. Mas eu não vou me ater no 5W1H, né? Faz parte dentro do projeto PDCA. É questão do plano de ação. É só as expressões em inglês. É, o que, isso. como, quando, quem, porquê. Que... E eu coloquei aqui,
Quem será levantado por Deus? Quem é que sabe? Deixa eu traduzir aqui para quem nunca estudou administração, né? Tá aí, meu Deus, o que é que esses meninos estão falando? Tudo que nós vamos fazer, tanto no âmbito empresarial, familiar, espiritual, você precisa, se você fizer um plano, se você anotar o que eu vou fazer, quem vai fazer, como eu vou fazer, quando e por quê, então você tem um resultado muito melhor. Muitas coisas que nós fazemos, se nós passássemos por essa esfera, nós talvez deixaríamos de fazer porque não teria relevância nenhuma. Então essa expressão inglesa nada mais é do que fazer isso, sentar e colocar esses 5 pontos, né? O que eu vou fazer, como, quando, por quê e quem vai estar e onde, né? Então assim, essa ferramenta eu não coloquei todas, porque aí eu queria tentar desenhar o plano de ação de Deus e seria muito capcioso da minha parte, né? Mas eu coloquei aqui, quem Deus vai levantar? Quem será levantado ou despertado por Deus? Eu não sei. Vocês sabem? Quem vai ser despertado? Quem vai ser levantado por Deus? Quando Deus vai despertar? Onde Deus vai despertar? Ou como Deus vai despertar? Então são perguntas que em um determinado momento chega a ser um mistério, porque a gente não sabe quem é que Deus vai levantar, como. Mas eu coloquei aqui algumas respostas simplistas, tá? Para melhorar o nosso entendimento. Quem Deus vai despertar ou levantar? Pode ser você ou eu. Depende de mim e de você estar dentro do plano do despertamento do Senhor. Quando Deus vai despertar? Pode ser hoje. Hoje você pode ser desperto pelo Senhor. Onde Deus vai despertar? Em todo e qualquer lugar que houver uma alma vivente, que seja sensível aos desígnios do Senhor, que conheça a palavra do Senhor. E como Deus vai despertar? Movendo os nossos corações para disponibilidade. Eu acredito que a nossa roda toda aqui hoje vai girar, porque é roda mesmo, vamos girar, dentro da palavra disponibilidade. Disponibilidade. Quando pela manhã, né, eu sempre acordo na madrugada e eu refletia, eu ficava pensando, meu Deus, eu poderia ter feito muito mais, eu poderia ter... Mas essa palavra disponibilidade é algo muito interessante. Eu comecei a ler alguns trechos de livros, né, na madrugada, eu fiquei pensando, rapaz, se eu tivesse tido tempo para ter lido mais, para ter estudado mais, né? E aí começa a passar na nossa cabeça aquela ideia de que se eu for parar para ver quantas coisas eu faço ao longo da semana, eu teria 1 milhão de desculpas para dizer que eu não poderia estar aqui, porque eu não teria tempo. Então, aí automaticamente eu volto para o ponto central da lição, a disponibilidade. Disponibilidade. Porque quando você que está em casa, mesmo sem tempo, você se disponibiliza, você diz para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Quando José fala sobre o mistério, né? E esses dias eu li algo sobre o Billy Graham e alguns comentadores falando que Deus quer levantar um homem como o Billy Graham na nossa geração, né? Porque nós estamos sem nenhum Billy Graham no momento. E aí eu penso que talvez Deus não levantou ainda porque nós estamos tão envolvidos com as nossas atividades que nós talvez não tenhamos feito a oração que Billy Graham fez, abrindo mão da sua vida, de profissão, de um trabalho. Eu lembro que, lendo sobre a história dele, ele deixou a sua esposa em um sítio afastado da cidade. Ou seja, ele se privava, ele tinha os momentos de ficar com a família, mas ele se privava um bom tempo distante da sua família para fazer aquilo que ele tinha se disponibilizado para fazer para o Senhor. Então, o ponto central, se disponibilize, mesmo achando que você não tem tempo, mesmo muitas vezes achando essa frase que eu li no início, ela mostra, muitas pessoas falam, eu não vou, eu não faço isso porque eu não sei. Mas quando você se disponibiliza, o Espírito Santo de Deus, ele te capacita. Eu penso o seguinte, eu não tem como eu não navegar. Sei porquê, mas quando ele diz, eu penso o seguinte, ele vai dar uma ratada em nós do uma vez. Não, vai ser não. mas o que acontece? Tem 2 episódios na Bíblia que me impactam muito. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. A situação de Isaías capítulo 6, porque aí você vai encontrar um Isaías que teve uma contemplação de Deus. E quando você contempla, que aí para mim nada mais é do que um despertamento, quando você consegue parar e contemplar, eu procuro uma outra palavra, mas assim, se encantar, né, com aquilo que é eterno. Quando você
passa por essa situação, aquilo que é material se torna muito pequeno. Em 2010, eu estava em Teresina e a gente produziu o Aclame, né, que é uma festa anual lá da juventude. E aí a gente deu uma adaptada nesse versículo, até baseado num CD do Santa Geração, que é o pastor Antônio Cirilo. E aí, assim, ele usa a expressão assim, me impactou muito. Mas o que acontece? Lá ele pega a expressão de Jeremias, eu usei o tema da festa o seguinte, assim, eis-me aqui. Aí Jeremias diz assim, envia-me a mim. E aí a gente pegou e não colocou envia-me a mim, a gente falou assim, eu estou disponível. Sabe? Eis-me aqui, eu estou disponível. Eu estou disponível para me encantar com o mundo espiritual, para pensar nas realidades espirituais. Isso é extremamente importante, porque o despertamento é exatamente esse. Eu imagino, sabe o que? A perfeita situação de Atos 16. Um carcereiro tirando uma soneca no seu posto de trabalho. Não deveria dormir, ele deveria vigiar, mas ele estava tirando a soneca, estava tudo tranquilo. De repente acontece um terremoto ali e ele abre os olhos para a realidade espiritual. Note que ele estava tranquilo, tremeu, ele tentou se matar. Ele disse, eu não posso ficar mais aqui. Tremeu, agora que ninguém fugiu, disse, o que é que eu faço para ser salvo? Esse homem não foi dormir pensando em salvação. Esse homem não foi dormir pensando em realidade espiritual. Mas de repente ele passa por uma situação que o desperta. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante. Às vezes a adversidade é o megafone de Deus. É o quê? Vou dizer um negócio para você. Essa pandemia abriu os olhos de muita gente para a realidade espiritual. Gente que estava vivendo, acumulando e acumulando, consumindo e consumindo, vivendo a sua própria vida. De repente teve que parar tudo e teve que pensar, poxa, tem um mundo espiritual. Eu preciso de fé para superar tudo isso. E agora está com os olhos abertos para o mundo espiritual. Então o despertamento ele acontece nesses contextos. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte, é importante a gente fazer algumas definições em cima da primeira pergunta que o Kemuel colocou, dizendo o seguinte, mundo espiritual, existe um mundo espiritual e um mundo material. São pontos. Deus desperta quando Deus chama a atenção. Ele usa o seu megafone, muitas vezes para o homem que está silenciado ou está naquele corre-corre do dia a dia, vivendo a sua própria vida, a sua própria maneira. Então ele é despertado para uma realidade espiritual. Ele um belo dia acorda e diz, meu Deus, tem um mundo espiritual. Quantos de nós aqui, eu não sei se já aconteceu já com vocês, mas às vezes eu digo, vocês sabem, eu faço uma pós-graduação e eu me pego olhando e pensando, por que eu estou fazendo isso tudo? Cara, se eu morrer amanhã, de que vai me adiantar tudo isso? Então assim, você para e pensa, é o que acontece lá em Lucas, quando o camarada constrói e faz uma mega plantação, diz, eu vou destruir esses celeiros, vou construir outros melhores. E aí então a minha água se alegrará porque eu vou comer e beber. Aí ele escuta uma espécie de voz, alguém dizendo assim, louco, se hoje pediram conta da tua alma, o que tu tem preparado para quem será? De repente ali, há um despertamento espiritual. Diz, meu Deus, existe uma realidade espiritual. Então, eu tenho muita dificuldade, aí às vezes a gente vai precisar até definir isso, como é que a gente intercambia esses termos, despertamento e avivamento. Eu acho que avivamento está mais em voga. Despertamento espiritual era muito uma realidade do Eurico Bester lá na década de 90. Hoje talvez a gente fale mais de avivamento, né? E aí é importante que a gente diga, eu especificamente não creio em avivamento com data e hora marcada. Você foi muito feliz quando você pontuou. Quando? Vai ser no domingo de manhã, como a gente às vezes gosta, na manhã de avivamento? Olhe, prepare-se a semana inteira, Deus vai bradar na manhã de... É assim que Deus faz, né? Historicamente a gente tem visto que pode ser, mas pode não ser. Pode, Lucas, né? Corta o microfone dele, Lucas, deixa eu falar também. Gente, só abrindo um parêntese aqui rapidinho. Enquanto nós começávamos a lição, lembrei-me, pela manhã cedinho, eu comecei a divulgar o link nas minhas redes sociais, né? E... eu só discordo de um ponto na frase do C.S. Lewis. Ele diz, às vezes, a adversidade é um megafone de Deus. E eu tiraria o às vezes. Eu acredito que sempre é um megafone de Deus, né? E aí, pela manhã, eu compartilhava. Uma das pessoas lá, né, dos meus contatos, que mandou uma mensagem, né, trabalhando. Aí mandou assim, bom dia. Desde as 3h30 da manhã que nós estamos trabalhando. Aí mostrou a foto do trabalho. Hoje nós estamos assim. Aí ela mesma repensou e disse, não, mas todos os dias nós estamos assim, vamos sair e tal, falando de trabalho. Eu disse, eu fico muito feliz por você estar sendo abençoado financeiramente, né? Mas eu desejo que você também busque, né, esse despertamento espiritual. Assisti essa semana, eu gosto muito de assistir filmes gospel, e assisti um filme que eu indico para você que gosta de filme, Renascidos, Um Novo Coração. Ele tem no YouTube também. E é um filme muito bacana. E nos traz essa reflexão. Se nós morrermos hoje, né? Essa pessoa mesmo que me falava, o esposo dela que estava lá envolvido com o trabalho,
uma certa feita apagou no trabalho e teve que se deslocar, eu acho que por quase 1.000 quilômetros de ambulância para o hospital e passou 15 dias internado e o médico disse, se você não mudar de vida, você tem poucos dias. Mas essa pessoa nunca se despertou para cuidar da saúde, da vida espiritual, está afastado dos caminhos do Senhor e continua levando esse mesmo pique de farra, de muito trabalho, de uma vida totalmente desregrada. E aí a pergunta que nós temos que não deixar calar todos os dias da nossa vida é, louco, e se essa noite pedires conta da tua alma, o que tu tens preparado e para quem será? De tudo que nós temos feito, 5WHI nos levaria talvez a uma reflexão muito maior. O que eu tenho feito? Para que eu tenho feito? Isso realmente... Isso vai me levar para onde? Diante do que foi colocado por vocês, eu entendo que, apesar de que eu não percebi isso na fala de vocês, é que o despertamento ele nasce no coração de Deus. Ele surge primeiro, parte do Senhor para com o homem. Mas aí vem a questão da disponibilidade. E aí o homem tem que estar disponível, né? Aí só acrescentando até aí, o que a Josilene falou agora há pouco, talvez a capacidade ou a capacitação que o homem acha que tem, ela fica em segundo plano diante da disponibilidade. Eu estava ouvindo um pregador, e se eu não me engano, se vocês conhecerem a história, por favor me corrijam. Ele dizia o seguinte, que um certo missionário chamado Stanley, ele estava indo reconhecer uma tribo indígena de canibais e ele desejava pregar a palavra do Senhor lá. E aí algumas pessoas desencorajando ele aí, porque sabiam do risco. Ele disse que ele estava sobrevoando o local, fazendo reconhecimento, ele fez uma oração para o Senhor dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que tem muito mais pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas se nenhum deles quiserem ir, por favor, me dê essa oportunidade, não nessas palavras, mas é uma disponibilidade, você tem que estar disponível. Ele diz, eu sei que tu tens homens melhores e mais capacitados do que eu, mas se nenhum quiser ir, experimenta enviar a mim. Aí, viu? É a enciclopédia, a gente tem que ter esse... Então assim, quando eu ouço tudo que os meninos falaram, a Josi, o Dom, o Kemuel... Peraí, mas só pra gente não perder, José, segura bem aí, só um minutinho. Eu vou entrar. Eu lembro do que, e gosto do que Ludmila Feber fala em seu louvor. Alta madrugada vem, já estou deitado, ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. E aí ela responde, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Nem que seja para ficarmos em momentos a sós. Talvez o que falta nesse mundo corre-corre nosso é justamente a percepção de ser... Eu não estou falando aqui de falar e você ouvir aqui no ouvido, não. Você ter essa sensibilidade espiritual para estar em seu momento a sós com Deus, porque eu digo, não existe despertamento espiritual sem a plataforma da oração e da palavra do Senhor. Não existe. Assim, para a gente não fugir, vocês responderam a primeira pergunta que eu fiz. Eu vou só pontuar a tua pergunta, Kemuel, porque a gente não falou, né? O tema central da nossa lição diz assim: a submissão à vontade de Deus gera despertamento espiritual. Respondendo ao que o Kemuel falou, né? Quando o Senhor despertou a Ciro, que o despertamento veio porque o Senhor despertou a Ciro. Quando nós voltamos um pouquinho à história, e aí mais à frente no versículo diz que Daniel, ele foi despertado a orar por sua nação, e aí o Senhor mais à frente ele desperta a Ciro. Então, respondendo à sua pergunta, o que foi que gerou? Foi o próprio Ciro? Foi o próprio homem? Não. O Senhor, ele despertou. Só que antes disso, Daniel, ele estava orando. E aí o Senhor incomoda a Ciro. Agora, algo que é muito interessante que o José apontou, e eu quero que fique bem claro na nossa mente, nós precisamos ser sensíveis. A Ludmila Ferber acorda, ela diz que ouve a voz do Senhor chamando ela. Quantas vezes você acorda à noite e você pensa, rapaz, perdi o sono, aí você vira para um lado, para o outro? Será que você não para pensar que é o Senhor te incomodando para orar? Então, muitas vezes, o Senhor está nos incomodando e nós não somos sensíveis. E o despertamento surge aí. E nós
ouvirmos a voz do Senhor. O Senhor falou com Ciro, Ciro poderia ter bloqueado. E o Ciro diz, olha, fui despertado pelo Senhor, e ele coloca ali em prática o plano do Senhor. Então, diante do que foi falado, né, você já fez até uma breve reflexão a respeito do contexto, né? Daniel, Ciro, mas quais as finalidades desse despertamento para com a nação de Israel? Um de cada vez, vamos lá. Restauração social e política. E aqui eu entro em um detalhe que talvez... E espiritual. Eu entro em um detalhe que talvez daria uma roda dos esclarecedores. Por que eu entro falando sobre despertamento social e político? Porque, infelizmente, algumas pessoas pensam que quando Deus desperta, quando Deus aviva, o outro termo que o Adonias bem colocou, é que é só para a área espiritual. E quando na realidade iniciou sim com a oração de Daniel, ele ali pedindo para o Senhor despertar outras pessoas, porque a profecia iria se cumprir, mas diante de todas essas circunstâncias, o que a gente tem que observar? É que esse despertamento espiritual, ele impactou tanto na área social, como também na área política. E talvez já seria até uma ponte, uma âncora para a próxima pergunta, que é: a nação brasileira, ordinariamente, carece de um despertamento espiritual? E aí eu diria que o despertamento espiritual, ele automaticamente, ou ele normalmente, de uma forma bem tranquila, bem suave, ele vai encabeçar tanto uma restauração na área mesmo comportamental. O que me preocupa muito é o que nós vemos nas estatísticas, de que há um crescimento estrondoso aí de evangélicos, né, entre aspas, mas que algumas situações não são mudadas, algumas realidades não são transformadas. Nós não estamos aqui dizendo que quanto maior o número de crentes, então não vamos ter problemas nem dificuldades, não. Eu comecei a leitura ontem, comprei um livrinho e comecei a leitura ontem com a irmã Ronária, e como eu tenho uma visão dessa questão de palestras, administração, desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas e por aí vai, os coaches da vida, a Tim Keller, ele vai dizer no livro dele, Ego Transformado, bem no início, ele fala algo que me chama muita atenção. Ele fala que todo mau comportamento não é resultado de uma baixa estima, e sim de uma autoestima elevada. Uma pessoa, aí ele dá lá vários exemplos. Nas culturas tradicionais, para resolver esses problemas, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas de sua maldade. O que se fala muito, se propaga muito, é que você precisa acordar todo dia muito feliz, com sua autoestima lá em cima, porque o problema da sociedade é a baixa estima do povo. É você acordar e não ter o sentimento de realizar alguma atividade. Quando na realidade os problemas ou o mal incorporado, numa forma geral, ele é proveniente desse ego, que é dessa autoestima elevada demais, fora do normal. Então, quando nós olhamos para essa conjuntura, essa situação de despertamento, é importante lembrar e válido que o despertamento que Deus traz não é o despertamento para a promoção de um nome, é o despertamento para a promoção do reino dele, do nome do Senhor. É por isso que tem a parte espiritual lá nesse contexto histórico do povo de Israel, mas esse despertamento espiritual, ele impacta diretamente um despertamento político e social. Eu acredito que não tem como divorciar esses três elementos. Se uma igreja está sendo despertada realmente, avivada realmente para o reino de Deus, vai impactar a sociedade, vai impactar a política. Respondendo sucintamente à pergunta do Kemuel, qual era o objetivo para a nação de Israel? O decreto já estava assinado, então o povo já estava retornando, né, à sua terra de origem. E aí agora o objetivo era a reconstrução de Jerusalém, que era uma restauração nacional, né, e a restauração espiritual do povo, porque o povo ele estava acomodado com aquela situação. O povo estava dormindo diante daquela situação de escravidão e de exílio. Bom, já deu uma entrada aí na segunda pergunta, né? Eu vou
pontuar aqui algumas coisas. Eu acho que já foi muito bem colocado com relação à finalidade, não vou me ater novamente. Aquilo que vocês já forem respondendo, eu já vou passando. Mas eu achei interessante nessa sua segunda pergunta, Gamal, quando você disse que a nação brasileira, né, nos dias odiernos, esse vocabulário de vocês está me impressionando aqui. Na verdade, nós ainda estamos na primeira pergunta aí. Então, as finalidades já explanou a segunda aí já. Não, mas a gente vai pontuando. Mas vai lá. O que acontece? Eu dizendo o seguinte, eu não penso só na nação brasileira. Eu penso que o mundo passa um aspecto muito interessante. Eu li há algum tempo atrás um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E ele tem os olhos voltados para a Europa. O livro foi escrito em 1984, publicado em 89. E você lê o livro e você diz assim, mas está acontecendo aqui agora. É isso que está acontecendo no Brasil. Porque, geralmente, o que acontece? Aconteceu na Europa um fenômeno. 10, 15, 20 anos depois acontece o mesmo fenômeno nos Estados Unidos. 30 anos depois, mais ou menos, chega no Brasil o mesmo fenômeno. Ou seja, o que os Estados Unidos está experimentando já está além. É algo que possivelmente nós vamos experimentar aqui também, dependendo da cultura e tudo mais. Então, o que nós temos percebido? Um grande esfriamento. O europeu não enxerga mais no sistema de crenças cristão uma perspectiva, uma cosmovisão que traga significado para o seu dia a dia. Ou seja, hoje nós falamos que a Europa é pós-cristã. E não é um problema de falta de desejo do homem se relacionar com Deus, mas simplesmente ele não enxerga no cristianismo algo que pode responder àquela sua perspectiva de vida. E nós temos um grave problema, porque o cenário brasileiro é muito complicado. Hoje nós estamos vivendo uma simpatia ao Evangelho. E essa simpatia ao Evangelho, há muito tempo atrás, vocês sabiam que era muito difícil ser cristão. Na sala de aula, poucos de nós confessávamos abertamente, esperávamos alguém perguntar. Mas não era algo que era muito natural. Disse, eu sou cristão. Hoje, todo mundo, jogador de futebol, é 100% Jesus. Você vai no Big Brother, tem gente cantando hino. Sou evangélico, né? Você vai ouvir uma mensagem quase pornográfica entre uma modelo e um grande jogador de futebol, e no meio de toda aquela pornografia, né, rola um louvor. Você está entendendo? Então, há uma simpatia e o pessoal não tem feito mais essa separação entre isso. Hoje nós temos vivido esse cenário, mas eu penso que a gente talvez passe por uma situação um pouco mais delicada, devido ao cenário político que nós estamos enfrentando. Há 1 ano e meio tem uma polarização política, e aí eu quero dizer que tudo isso é importante a gente dizer. A igreja precisa ser despertada, não a nação, a igreja. O despertamento espiritual necessário para os nossos dias não é na nação, é na igreja, porque aquilo que Deus vai fazer no mundo, aquilo que Deus pretende fazer no mundo, Ele fará através da sua igreja, que é a coluna da verdade. Então a igreja precisa passar por um grande despertamento espiritual, porque apesar de nós determos o Evangelho, de nós termos manifestações espirituais no nosso meio, nós estamos adormecidos. É crente que está secularizado, não só a nação. É crente, quando eu falo secularização, que é incrível, que apesar da gente achar que é um termo mundano, mas é um termo bíblico. É um termo teológico, secularizado. Igreja Centrada fala sobre isso, né, do Tim Keller. Secularização é quando Deus diz assim, olha, o Deus desse século cegou o entendimento do povo. Inclusive, nós temos visto muitos crentes com sua esperança e fé depositada só nesta terra, que quer acumular e mais acumular. No caso, a igreja precisa ser despertada como Deus despertou a Daniel, né? Exato. Mas assim, a pergunta que eu faço aí é o seguinte: a nação brasileira, ela, no contexto que a gente vive hoje, ela carece de um despertamento? Eu penso que sim, mas isso para isso ser feito... Porque como colocou o irmão José, o despertamento, ele traz transformação social, sim, mas política, eu digo assim, e nós precisamos, como nação brasileira, desse despertamento. Fato, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não tem como a nação ser despertada se a igreja não for despertada. Eu estou entendendo. Eu acho que é o ponto. Olha a função de Daniel. Colocando, eu estou entendendo. E assim, ainda penso mais, indivíduos precisam ser despertados, porque às vezes a gente espera, não, a grande igreja que vai despertar. E a história do avivamento mostra que indivíduos são despertados, esse indivíduo influencia seu raio, que é um movimento de santidade de Wesley. Wesley se reúne e faz o clube de santidade, com 5 amigos. Então eu acho que a pergunta deveria ser diferente. Então assim, a nação brasileira, a nação brasileira carece de um despertamento que parta da igreja? Sempre. Porque aí traria consequências para toda a nação. O que eu quero pontuar e colocar é que um despertamento espiritual, no molde que aconteceu, o despertamento pós-exílico, nunca mais vai acontecer. Aí alguém vai dizer assim, rapaz, foi pesado. Era outra realidade, não é? Nem tanto outra realidade. Era outra aliança.
A missão de Deus naquela época era venha de fora e veja. Então Deus tinha, é até tanto que mais na frente, quando eles partem para um momento de readequação, é lida a lei e é decretado que eles acabem o casamento com as pessoas que não eram do povo judeu. Então o que a gente observa? O despertamento nesse modo do Antigo Testamento, ele não vai mais acontecer, porque a missão hoje é vai e faça, vá e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, naquela época, toda a nação foi lida a lei para toda a nação, e toda a nação tinha um pensamento conjunto. Não existe no mundo uma nação que tenha, por mais que o líder seja cristão, conservador, sei lá, não tem uma homogeneidade. Só para vocês terem ideia, em São Pedro dos Crentes, no sul do estado do Maranhão, é a cidade brasileira com o maior percentual de ditos evangélicos no Brasil. Nem lá não tem mais 100% de crente, que foi a cidade que o missionário húngaro João Jonas fundou, que foi fundado só por cristãos, e não tem 100 anos que essa cidade foi criada, essa localidade. Então, eu entendo o que o Adonias bem coloca, é que realmente não haverá um despertamento, digamos assim, na nação. Deus desperta indivíduos que estão dentro de igrejas que influenciam, talvez seria isso, né, Camuel? Que influenciam politicamente, socialmente a sociedade onde estão. E para que essas pessoas sejam despertadas, é necessário que a igreja ela se levante orando. Que a igreja ela entenda o papel dela de intercessora, de estar orando pelas lideranças políticas, orando pelas lideranças religiosas. Eu vejo ainda muito essa questão da rivalidade entre igrejas, quando que na verdade nós precisamos nos unir, porque nós buscamos um mesmo fim, um único objetivo, né? Então, para aquela época, para acontecer aquele avivamento, a maioria do povo que sofreu ali com o exílio estavam acomodados, estavam ali como a nação brasileira está, como a nação mundial está. E aí vem o coronavírus, é um megafone de Deus, despertando o povo a ouvir a voz. Não adianta ter dinheiro, eu vi pessoas riquíssimas aí morrerem de coronavírus, à mercê de um diagnóstico demorado, né, tardio. Então, eu vejo que nós, como igreja, você que está em casa, nós temos o papel de estarmos intercedendo, né, pelas lideranças, que Deus envie novos Billy Grahams e inúmeros outros missionários aí que ficaram no passado, Neemias, né, como um reconstrutor, e assim outros, e nós estejamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu sei que tem muitas outras pessoas, talvez você que está olhando em casa diga, tem irmã tal, irmã fulana de tal, poderia estar no debate, tem muito mais conhecimento do que a irmã Josi, mas o Senhor quer que nós digamos para ele, Senhor, eis-me aqui. Se você disser isso aí na sua casa, na sua vida, e você realmente, prontamente disser para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, com certeza nós teremos um avivamento. Enquanto a gente prepara aqui o gogó, né, temperar a garganta aqui para a próxima pergunta, quero passar aqui a palavra ao nosso Lombardi, irmão Lucas Neves. Tem alguém aí, irmão Lucas, para você mandar um abraço, um alô? Não, só vou ler aqui o comentário no YouTube de Orleans Rocha. Ele falou o seguinte, assim: Pastor Adonias, a igreja perdeu a visão da eternidade, por isso não está despertada. 120 pessoas pentecostais virou o mundo de cabeça para baixo. Hoje somos 70 milhões de pentecostais no mundo e não conseguimos fazer o básico. Foi. Pronto. Algum abraço aí que vocês queiram mandar aí para os seus amigos? É muita gente, mas eu quero mandar um abraço para o Moisés, né, que está aí. Ele abriu uma sala de vídeo no Facebook dele. Eu quero agradecer ao Moisés e todos vocês que estão participando nas redes sociais. Nosso muito obrigada. Amém. Então, diante das colocações que foram feitas, e aí nós vamos para a terceira pergunta, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, né? Já que quem tem que ser despertado é a igreja, né? Então, como é que essa igreja tem que responder, né? Como a igreja deve responder ao projeto divino de despertamento espiritual? Como é que a gente tem que responder? Como é que a gente tem que se portar diante de um projeto divino de despertamento espiritual? Eu volto à palavra que eu disse desde o início: disponibilidade. Porque se nós formos ao âmago da palavra despertar,
Veja só, eu gosto muito do salmista quando ele diz: eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me despertou. Um obreiro muito antigo na igreja de Caxias criou um corinho que diz, e aprendi isso com a irmã Antonina Fontinelli: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Quero cuidar do serviço do mestre, sentindo o seu calor. Dai-me mais alegria, dai-me mais fervor. Quero cuidar do serviço do mestre, sentindo o seu calor. O que ele está dizendo? Eu deito, eu durmo e acordo, mas eu quero cuidar com alegria, com fervor, do cuidar da obra, do serviço do meu mestre. William Carey, ou Guilherme Carey, o pai das missões modernas, bote no YouTube ou no Google que você vai encontrar a história dele. Ele não foi despertado por Deus por causa do sofrimento dele. Ele, na realidade, não sofreu. Ele, um rapaz, quando era jovenzinho, criança, a mãe brigou porque ele tinha subido em uma árvore para tirar um ninho de um passarinho. E ele cai dessa árvore, quebra um braço, uma perna, não lembro. Sei que ele é gravemente ferido. Ele se recupera, quando a mãe se espanta, ele entra de novo pela porta com o ninho de passarinho na mão. Menino, se eu tinha que ter. Ele, trabalhando em uma sapataria, começou a imaginar como iria alcançar outros povos para o Senhor. O despertamento, ele pode sim começar no sofrimento, mas ele pode começar em uma característica que Deus plantou em você. Eu gosto de Eclesiastes, quando o escritor diz que Deus colocou a eternidade dentro de cada homem. O que é eternidade? Essa eternidade é o desejo por conhecer a Deus, é o desejo por conhecer as coisas espirituais. Vejam só, quando nós olhamos de uma forma antropológica, povos que nunca tiveram contato com nenhum tipo de Deus, aparentemente, eles têm as suas divindades. Eles têm o que eles julgam ser as suas divindades, aqueles que na cultura deles, no pensamento, protege eles. Finalizando, fazendo o funil para a pergunta que você colocou, o despertamento de Deus para a igreja, como essa igreja responde à disponibilidade, através do sofrimento, mas também através de uma característica que Deus colocou na vida de uma pessoa, de um indivíduo. É o que nós gostamos de chamar de habilidades e competências. Tanto o crente como o não crente, tanto o cristão como o ateu, tem habilidades e competências. E essas habilidades e competências podem ser potencializadas pelo Senhor. Então esse despertamento, ele pode vir através da disponibilidade dessa igreja. Essa igreja responde com disponibilidade. Pode ser o sofrimento, mas também pode ser com a característica de indivíduos desta igreja. É até tanto que essa característica persistente fez com que Guilherme Carey, o pai das missões modernas, evangelizasse na época traduzisse a Bíblia para 1/3 da população da Índia. O cara fez algo extraordinário. Deixa eu entrar aqui, porque senão o José não vai deixar de falar, não, Adonias. Entendeu? Então vamos lá, gente, eu falei o Moisés, é o Moisés do Piripiri Repórter, viu? Eu só falei Moisés, são muitos Moisés, Mas é o Moisés a que eu me referi. Quero mandar um abraço para o Cirlano também, com a sua mãe, que sempre estão nos assistindo, pessoal de Sussuarana, um grande abraço, amo vocês, Estamos aí todos os sábados. Sim, mas falando aqui sobre a pergunta, José, permita-me, por favor. Sim. Eu acredito que nós, como igreja, cada um de nós, devemos seguir, primeiro, o que a Ludmila Ferber faz, ser sensível à voz de Deus. Como que eu vou me portar? Primeiro, sendo sensível à voz do Senhor, porque não adianta o Senhor falar e dizer, não, isso aqui é coisa da minha cabeça e deixar as coisas irem passando, não levar a sério as coisas espirituais, não levar a sério o que a Bíblia diz, porque a Bíblia já é todo o nosso manual de fé e prática, nós já sabemos o que precisamos fazer. Segunda coisa, nos render. Dizer, Senhor, eis-me aqui, o que o missionário fez, Stanley. Senhor, eu sei que tem muitos outros, mas eu estou aqui, eu gostaria, se for da tua vontade, eu gostaria que o Senhor me usasse. A terceira coisa, se arrepender, porque num dos pontos dessa lição nós temos que deixar claro que todos nós aqui somos reconhecedores que nós somos pecadores e todo dia nós nos arrependemos dos nossos pecados. E aí o mais importante, se voltar para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu acredito que é nessa sequência que deva a igreja, que deva eu me portar diante dessas ordenanças do despertamento espiritual. O Camal colocou, refez a pergunta dizendo
igreja, né? E eu sou enfático em dizer que Deus, ele desperta pessoas, Deus trata com pessoas, ele se revela a essas pessoas. Diante desta revelação pessoal de Deus, essas pessoas mudam. E quando Deus interage com alguém de forma profunda, essa pessoa não serve mais para outra coisa. Eu gosto de pensar na situação de Pedro. Pedro, Jesus chamou, puxou, ele tentou voltar. Tentou dizer, ó, Jesus morreu, disse, quer saber de uma coisa? Eu neguei já Jesus mesmo, não dá para mim esse negócio de ser crente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para aquilo que eu sirvo. Só que assim, parece que a gente se estraga, né? Quando você encontra com Jesus, você não serve mais para aquilo que você servia antes. De modo que agora, esse homem ou essa pessoa que tem um contato pessoal com Jesus, ele é impulsionado a fazer. Quantos de nós às vezes não dizem, rapaz, esse negócio de igreja é complicado. Esses dias eu acho que eu já disse isso. Eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu devia tocar minha vida. Só que assim, é impressionante como vira e mexe e a gente retoma. E faz com mais ênfase e tenta se voltar. Então, pessoas despertadas, elas despertam outras. Só a eternidade vai revelar a influência que alguns de nós vamos ter. E assim, nós temos que parar também com essa mania terrível de achar que são outros que serão despertados. Nós temos que nos posicionar e nos colocar diante de tudo isso. A história do avivamento, eu já citei até aqui o Wesley, mostra isso. William Seymour, lá na Califórnia, um homem, né? Tem uma história, né, de despertamento, que são pessoas que se impulsionaram, influenciaram outros. Leia Heróis da Fé, você vai ficar impactado. Não foi um grupo absurdo, alguém disse assim, eu vou. Os moravianos, tem a história dos moravianos, que 2 jovens que vão sair praticamente para serem mortos, para pregar o evangelho. Alguém tenta convencer e dizer a eles, vocês estão tão jovens, vão viver a vida de vocês, não vão não. A resposta deles, que o cordeiro receba. Nosso sacrifício que o cordeiro receba. Então alguém que é despertado para levar isso. Então o reino de Deus, Jesus fala isso em Mateus, é como um fermento. O fermento é algo insignificante diante de uma massa. Quem já fez bolo sabe disso. Mas você coloca e ele leveda toda a massa e influencia. O reino de Deus é assim. São pessoas que recebem essa chamada, essa vocação, de modo que eles ficam estragados para outra coisa e levam a verdade do evangelho. Então, eu encerro falando só uma coisinha. Quem aqui já assistiu Desafiando Gigantes? E eu não estou falando aqui dos caras vencerem. O filme não me impacta com os caras vencendo. Me impacta com um senhorzinho, que não sei nem se o nome dele é citado no filme, mas todo dia, toda semana, ele ia e passava nos armários, orando e dizendo, Deus, desperta esse povo. O zelador, confronta esse povo, que esse povo passava e orava. A maioria das pessoas, eu quero dizer isso com muita seriedade para você que me escuta, muitos das pessoas responsáveis por grande avanço do reino de Deus serão totalmente anônimos aqui nessa terra. Nunca você vai ouvir falar os nomes dela nessa terra, mas nos céus elas são bem conhecidas. Esse senhorzinho passava e de repente o filme mostra mais adiante círculo de pessoas orando e chorando por isso. É um filme, é só uma representação, isso não significa. Foi não. Daniel ali para aquele povo. Despertamento espiritual acontece quando pessoas começam a se incomodar com a situação geral, né? E começam a dizer, Deus desperta, Deus confronta. E aí Deus está fazendo algo no mundo, eu quero aplicar com isso. Se você ainda não percebeu isso, você precisa urgentemente visitar a sua Bíblia e o seu lugar de oração. Deus está fazendo algo, Deus está movimentando, Deus está fazendo, entenda isso. Se coloque nessa posição. Quero em nome fazer de uma Jesus. pregação pentecostal agora, Adonias, vendo você falar, eu lembrei de uma irmã lá da cidade de Arame, zeladora da igreja, ela ganhava, tinha a ajuda que a igreja dava para ela. Mas o que me chamava a atenção é que quando a gente chegava 5h30 para 6 horas para oração, tinha oração meio-dia, 5h30, 6 horas. Isso no início da fé. E ela estava lá, varrendo. No tempo que o povo orava, né? Até hoje o povo ora, né? Talvez ora menos. E ali limpando, eu ouvia ela orando. Oh, meu Deus, abençoa, cura, batiza com o Espírito Santo. O crente que sentar nesse banco que não for batizado com o Espírito Santo, batiza ele. E isso me alegrou muito, porque quando nós falamos de despertamento espiritual, talvez a megalomania venha na mente da gente. Eu vou fazer algo grandioso, algo poderoso, todo mundo vai me ver, meu nome vai soprar nos 4 cantos da terra, Deus é poderoso. Quando na realidade talvez você seja necessário ser despertado na função que você faça. Se você limpa a igreja, se você abre a igreja, se você está na mídia, aí nos bastidores, se você está em roda dos esclarecedores, se você é um diácono escalado para levar uma ceia, se você é um presbítero escalado para ministrar uma ceia na congregação, se você é um pastor que assume um campo novo, missionário, se você é uma irmã de oração, se você é um aluno de escola dominical, talvez o despertamento espiritual que Deus quer trazer para a sua vida é você ser assíduo.
é você estar acompanhando a escola bíblica dominical, porque infelizmente, quando se fala de avivamento, despertamento espiritual, nós temos homens que influenciaram extraordinariamente, mas Adonias pontuou os não conhecidos. Aqueles que a história não diz nome, aqueles que a Bíblia não menciona, aqueles que as biografias dos vencedores não citam nenhum nome, mas esses têm o seu lugar reservado na eternidade. Achei muito interessante, né? Não era digno, né, como diz Hebreus. É uma missionária que eu conheci uma certa feita, ela veio a Piripiri e ela me perguntou: irmã Josi, quais são os 4 cantos da cidade, as saídas principais da cidade? Aí eu, mas por quê? Não, eu queria que você me levasse. É longe, é muito grande a cidade. Você, não, eu gostaria de ir lá. E aí eu levei. E em cada um desses locais, ela orava: Senhor, desperta o povo de Piripiri. Senhor, que eles possam ouvir a tua voz, reconhecer a tua voz. Levanta empresários para estar trazendo emprego para essa cidade. Levanta pastores, abençoa as igrejas. Abençoa. E eu fiquei olhando e disse: meu Deus, a primeira vez que ela veio na cidade e ela agiu dessa forma. E ela, quando terminou, ela disse para mim: eu quero agora que você não deixe esse hábito sair da sua vida. Abençoe sua cidade. Ore pelos empresários, ore pelos políticos, ore pelas igrejas, pelos pastores. Então eu creio que o despertamento que veio ali na vida de Ciro, Daniel estava plantando no passado. O despertamento que precisa surgir nos nossos dias, nós temos que estar plantando esse avivamento. Então, caminhando aqui para... A paz do Senhor, eu tenho que entrar Pode estar com a palavra. Entrar com a palavra aqui, mas só lendo aqui um comentário do irmão no YouTube, ele mandou um abração aí para todos, em especial o pastor José, um amigo dele aí, Marcelo Pessoa Pequeno, lá de Fortaleza. Ele fala assim também: a igreja protestante brasileira tem que despertar no amor, para que a obra missionária temos que ter o desejo de propagar a palavra e ganhar vidas para o reino. Temos que queimar o ardor do Espírito. Glória a Deus. Tá aí nossa e outro irmão aí diz que também não perde uma roda de esclarecedor. Não perde, está sempre acompanhando aqui. Que bom, né? Você que tem participado assiduamente. Graças a Deus pela sua vida, continue acompanhando. Então, caminhando aqui para a nossa 4ª pergunta. O que nós vemos na igreja brasileira, os cristãos da nossa época, agora dos nossos dias, muitas vezes é o quê? As pessoas dizendo: mas vamos orar para que Deus desperte alguém para levar a sua palavra, que se disponha, todo mundo torcendo para que realmente o avivamento, ou a restauração, o despertamento espiritual aconteça, né? Mas muitos poucos estão disponíveis a isso. E aí a pergunta que eu achei interessante dentro do contexto, porque também nos dias lá de Ciro, muitos israelitas estavam desanimados, acomodados com a vida que levavam, né? Estavam lá vivendo sua vida. Muitos também nos nossos dias estão da mesma forma, vivendo uma vida, ganhando seu dinheiro, buscando prosperidade, muitas vezes diversão, e estão pouco disponíveis para a obra do Senhor. Então, diante dessa necessidade de um despertamento espiritual, a igreja, ou melhor, os cristãos, né, eles estão realmente preparados ou dispostos a passar por esse processo de despertamento? Porque muitas vezes vai ter que haver renúncia, vai ter que haver um desprendimento para que isso venha a ocorrer na vida do crente. O que vocês dizem a respeito desse questionamento para a igreja dos nossos dias, né? Isso eu quero trazer para os nossos dias. Naqueles dias em que Ciro liberou o povo para voltar para Jerusalém, para reerguer o templo, para restaurar a nação, muitos até desanimados não quiseram
Acharam que não iriam conseguir também, né? Isso. Eu acredito, passeando um pouquinho aqui na lição, e alguns pontos que já foram colocados, o Adonias foi muito feliz quando ele falou que quando nós deixamos, né, um pouco de lado o nosso eu, para nós vivermos aquilo que o Senhor tem para colocar, eu acredito que aí já é o primeiro passo, né, para estar preparado. Lembro-me de uma época que eu sofri de uma crise de ansiedade. Ó, gente, daqui a pouco eu vou contar o milagre, viu? Daqui a pouco eu prometi domingo passado. Estou aqui analisando a forma mais sucinta para contar. Não se preocupe, eu não vou extrapolar o tempo, mas você que está aí, espere mais um pouquinho. Na última pergunta, eu vou estar relatando um breve relato aí do milagre que eu recebi da parte de Deus. Mas trazendo para cá, eu sofri uma época de uma crise de ansiedade. Foi um momento em que eu tinha feito muitos planos lá, envolvida com a administração. E algumas coisas começaram a dar errado e eu comecei a sofrer muito fortemente de uma crise de ansiedade. E eu fui, né, como boa pesquisadora, pesquisar sobre o assunto. E eu descobri que o significado da palavra ansiedade é estrangulamento. Imagine, alguém que já foi estrangulado, e é exatamente isso mesmo. Você sente... Tinha momentos que eu sentia falta de ar. Meu coração acelerava e aquela falta de ar. E quando eu descobri o significado da palavra ansiedade, que é estrangulamento, eu comecei a ver que a ansiedade ela é muito causada pela preocupação. E o que é preocupação? Você fala, todo mundo, eu estou preocupado. Mas será que você já parou para pensar o significado original, né? A etimologia da palavra preocupação. Pré vem de antes, um prefixozinho que significa antes, né? E ocupação, se ocupar. Então, o que é preocupação? É você se ocupar antecipadamente com alguma coisa. E era isso que estava acontecendo comigo. As coisas nem tinham ainda acontecido. Eu já estava sofrendo como se elas já tivessem se efetivado. Então, eu começo a trabalhar isso na minha vida e eu começo a fazer uma terapia de despojamento. E é exatamente isso que o Adonias falou. Quando você começa a tirar o foco do seu umbigo para olhar o social, para olhar o todo. E eu lembro-me que um livro que eu tinha lido na época, um livro pequenininho de devocional, ele falava que quando você estiver muito preocupado com a sua vida, saia e faça uma visita a uma favela, faça uma visita a pessoas doentes no hospital. E aí você vai ver que o seu problema é tão pequeno e você se envolve tanto com ele. Então eu acredito que para a igreja, a primeira coisa que a igreja precisa fazer, que tem acontecido grandemente, fortemente nos nossos dias, é tirar, porque a igreja, quando eu falo igreja, estou falando de nós, né? Tirarmos o nosso olhar do nosso próprio umbigo. E quando nós tirarmos o nosso olhar do nosso próprio umbigo, eu não estou dizendo para você abandonar a sua vida, deixar de pensar na sua vida, não é isso. É deixar de ter como foco principal, 100%, 99%, a sua própria vida. E aí começarmos a ler a Bíblia e começarmos a ver histórias como essa, onde Daniel abriu mão. Gente, Daniel poderia ter chegado lá na Babilônia e poderia ter entrado numa crise de depressão. Rapaz, eu era da família nobre. Rapaz, eu tinha privilégio. Agora eu vim para cá, vim como escravo. Trouxeram o meu povo. E agora trouxeram os utensílios da casa do Senhor, que era algo precioso. Mas Daniel, eu acredito que ele chegou lá e disse: eu estou aqui agora, então é aqui que eu vou dar o melhor de mim. E Daniel começa a colocar para fora todo o seu conhecimento, todos os seus talentos, tudo que Daniel fazia, ele fazia com esmero. É outra coisa muito importante quando os meninos falam sobre nós temos um percentual muito grande de evangélicos e nada tem impactado nas atitudes, nas reações que nós vemos da população. Nós podemos levar em consideração isso. Será que você tem dado o melhor naquilo que você faz? Será que você tem procurado fazer como Daniel, ter dado o seu 100%? Então, eu acredito que são muitos passos. Preparados, nós não estamos. Ninguém está preparado. Ninguém pode ser tão hipócrita de dizer: não, agora eu estou preparado para viver um despertamento. Mas eu acredito que essa pode ser uma oportunidade. Mas está disponível? Para nós estarmos, né? Porque Senhor, eu não estou preparado. Disponível você tem que estar, senão não vai acontecer. Disponível, Senhor, eu quero.
Senhor, eis-me aqui. Eu sei que eu ainda não sou a pessoa mais perfeita e nem pretendo ser, porque não existe isso, mas eis-me aqui. Então, a partir do momento que nós temos essa consciência, deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo 100%, nós nos colocamos na mão do Senhor e dizemos, Senhor, agora eu quero viver a tua vontade. E é incrível como isso me valeu tanto. Fosse outra época, esse período de coronavírus, a pandemia, tudo fechou, gente. A fábrica está fechada há praticamente 120 dias. O maná está fechado há praticamente 120 dias. Isso se fosse em outra época, meu Deus, eu teria vivido uma crise terrível. No entanto, eu trabalhei tanto isso na minha mente que eu estou vivendo um dia de cada vez e dizendo, Senhor, eu creio na tua provisão. Eu creio que é um tempo para estudar, para brincar mais com meus filhos, para me voltar mais para minha casa. E digo para você, experiências lindas eu tenho tido. E eu quero encorajar você a viver a mesma coisa. Porque preparados mesmo, nós não estamos e nem vamos estar. Igual aquela pessoa que diz, vem aceitar Jesus. A pessoa diz assim, não, eu não estou preparado. Preparado nós vamos estar, mas o Senhor quer que nós nos coloquemos. Eu olhei aqui para a pergunta 4 por um bom tempo e perguntando, estamos realmente preparados para passar por um despertamento espiritual? Eu confesso que eu nem respondi essa pergunta. A Josilene está aqui do meu lado, ela pode ver, a Josi. Eu não, nem nela nem na anterior, né? Algo já pré-definido. Por quê? O que me faz muito pensar, o que me faz muito meditar, é que eu posso dizer que eu e a minha família precisamos de um despertamento espiritual. Agora, eu não posso precisar se eu estou preparado ou ela, né? Porque se nós formos nas minúcias, né, nos miúdos da coisa, nenhum de nós está preparado para receber qualquer tipo de dádiva do Senhor. Deus, por sua infinita bondade, misericórdia, graça, nos alcança e Ele, através do sacrifício de Cristo, nos torna digno, né? Nos dignifica. O sangue de Cristo é que nos leva a isso. Então, se você é um crente sincero, você está buscando a presença de Deus, você está se dedicando na causa do Senhor. Eu falei inicialmente que não existe despertamento espiritual se não houver plataforma de oração e leitura da Bíblia, né? Se não houver despertamento, se não houver oração e leitura bíblica, dificilmente essa pessoa vai estar disponível para ser despertada espiritualmente. Eu falei o exemplo do Guilherme Carey. Ele não veio através da dor, ele não veio através de uma revelação, ele não ouviu uma voz, um sonho ou algo que veio do sobrenatural. Ele simplesmente se incomodou pelo fato do evangelho não ter chegado em outras nações. É até tanto que quando ele expõe isso no colegiado de pastores, um dos pastores levanta e diz, não, quando Deus quiser, Ele no seu tempo fará e não precisará de você. Então Deus tem um plano, um reino a ser implantado aqui na terra e nós estamos nesse pré-reino, eu diria assim, do Senhor. E nós somos parte disso, nós fazemos parte do plano e do projeto de Deus. Agora a sua oração deve ser a oração do Stanley. Senhor, eu sei que Tu tens homens melhores e mais capacitados do que eu. Mas se eles não quiserem ir, experimenta enviar a mim. Outro relato histórico, eu lembro muito bem do que eu ouvi, foi de que a pessoa disse assim, Senhor, se você for usar alguém para mudar a realidade desta geração, usa a mim, eu estou aqui. Então eu tenho o sentimento de ser usado por Deus, eu tenho o sentimento de ser instrumentalizado por Deus. Agora, se eu estou preparado, e aí eu vou mais além, a igreja está preparada? Talvez eu não poderia dizer nem da nossa igreja, né, aqui, porque eu estou congregando, quanto mais do geral. Eu acredito que a gente pode caminhar por essa definição. Eu coloquei preparado e entre parênteses dispostos, né, disponíveis, né, porque às vezes você pode dizer, como eu falei anteriormente, às vezes você diz, né, que gostaria de passar por um despertamento espiritual, mas você não está disponível. Você não quer participar, porque quando se quer realmente um despertamento espiritual, você se coloca à disposição, você aceita o que é necessário para você participar daquilo. Então muitas vezes você quer um despertamento espiritual para a igreja, mas você não está disposto a ler a Bíblia, você não está disposto a orar, você não está disposto a jejuar, você não está disposto a ir. É isso que eu estou querendo dizer. Então
Eita, Eduardo, eu desliguei o microfone de novo. Eu quero pedir desculpa aos meninos, é porque a gente É estava tão mania minha, acostumado a ligar e desligar o microfone sem fio. Fica aparecendo esse barulhinho, porque a gente está evoluindo aí, graças a Deus. E a gente acaba esquecendo ainda, mas a gente vai chegar lá. Eu acabei de ligar de novo. Foi mal, desculpa. Vamos lá. Eu vou entrar aqui mais ou menos. Deixa eu ver se eu caminho aqui. Seguindo muito... Vocês observaram que ele tá mais calado hoje? Não, eu tô achando estranho esse negócio. É que ele não estudou muito hoje, não, velho. Não é isso. É que eu tô deixando vocês Ele tá falarem. Eu tô pensando, tentando ser o ele tá máximo muito sucinto. pensativo tá hoje. pensando no despertamento espiritual. É porque assim, né? nós somos muito porque ele ainda calorosos, não né? É porque o aplicação Lucas, no pastoral final da hoje. semana passada, ele disse que ia cortar nosso microfone. Aí ele tá com medo do Lucas Não, cortar eu o microfone. tô tentando o seguinte, tentando ser o máximo assertivo e sempre meditando no que vocês estão falando para não me repetir. Tô tentando, porque assim, porque senão fica repetitivo, evoluindo, né? muito Tô bem, tentando vamos evoluir chegar lá. aqui, devagarzinho, na humildade que a gente vai indo. É muita Também diante de pressão, é tantos muita mestres, pressão. né? É muita pressão. Né? Estamos aqui, ó, o nosso, ouso dizer que é o nosso diácono mais forte aqui da igreja, tá aqui. ó. Mais robusto, né? Isso é bullying, viu, José? Você pode José tá Carvalho, cobrando esse Eu vou lhe negócio. processar depois, viu? Gordolfo. No Tribunal de Cristo. Chegar em casa, eu dobro meus joelhos. O que acontece? O Campbell botou uma pergunta que me fez pensar. Estamos preparados ou dispostos a passar por um processo de despertamento espiritual? Aí ele faz uma colocação entre parênteses dizendo o seguinte: muitos estão acomodados, não estão dispostos a cumprir o que foi projetado por Deus. E aí assim, a gente precisa, é importante, a definição sempre é muito importante, né? A gente precisa falar sobre que igreja? A igreja local ou a igreja organismo vivo? Porque eu penso que é o seguinte: tem um povo preparado, tem um povo vivendo o despertamento espiritual. Talvez não seja todos da comunidade, mas um ou outro está. Porque aí a gente precisa, antes disso, definir o que é um despertamento espiritual. Como é que eu sei que alguém está despertado espiritualmente? É o irmão que fala em mistério todo culto? É o irmão que dança no poder? O que é o despertamento espiritual? Eu penso que estar despertado espiritualmente, eu até coloquei a definição: despertamento espiritual tem a ver com viver a iminência da volta de Cristo com os olhos na eternidade e comunicar esta verdade àqueles que estão dormindo. Então, estar despertado, despertar é estar acordado para essa realidade espiritual. Aí, se a gente colocar assim, a gente fica, estamos falando aqui, precisamos, e muita gente não está. É fato que muita gente tem vivido e vivenciado o sono da negligência espiritual. Como? Com os olhos voltados só para esta terra. Mas tem um povo, nós estamos falando aqui de pessoas que desejam servir no reino de Deus. Eu sou uma dessas, vocês são uma dessas. Pessoas que têm negligenciado, você mesmo acabou de voltar da Sussuarana, imagino eu, se não voltou hoje, voltou ontem à noite, já alta madrugada. E assim, então assim, eu quero crer piamente que uma pessoa que tem as ocupações do nível que você tem, você parar no seu sábado para se tacar no interior, para falar as verdades eternas, está despertado. Agora tem muitos na nossa comunidade que estão por aí que não estão, sabe? Que estão vivendo a sua própria vida e vivem e gostam de viver desse modo. Então a gente precisa fazer essa definição, porque a gente está aqui no domingo de manhã. Eu especificamente estou há 17 domingos aqui no domingo de manhã, acordando cedo. Tem que ganhar um prêmio, sabe? Viu, gente? Nós temos que dar um prêmio assim, para ele. Eu não me sinto melhor ou pior do que ninguém, mas eu sinto o peso de vir aqui compartilhar verdades com alguém. De anunciar e dizer para você que está em casa que precisa acordar e pôr seus olhos na eternidade. Aí você pode dizer: irmão Adonias, mas eu já estou fazendo isso. Glória a Deus. Não negligencie a sua Bíblia, não negligencie uma vida de oração. Porque o que acontece? Aí eu até respondi também de uma outra forma, dizendo o seguinte: o povo deseja, todo crente quer ser despertado espiritualmente. Onde nós temos falhado? Às vezes a culpa pode ser nossa, que nós estamos no púlpito. Porque um púlpito fraco, ele tem... Peraí, vocês estão doidos para entrar na minha fala? Vocês estão doidos para entrar na minha fala? Eu penso que sim, Zé. Sabe por que eu acho que sim? Porque se tu pegar qualquer cristão, por mais simples, novo convertido na fé, ele quer ter experiências com Deus. Só que ele acredita que a experiência que ele vai ter com Deus é se tu chamar um pregador avivalista, e ele vai vir no domingo de manhã, talvez não para a escola bíblica, mas se a gente marcar isso, ó, festa tal, domingo de manhã, vai vir vaso de poder, não perca, tá aqui é cedo. Você vai surpreender, meu irmão, nunca pisou na EBD, mas está aqui porque tem um pregador de fora. Então, ele deseja passar por uma experiência sobrenatural. Só que ele não entende que o despertamento e o avivamento espiritual... Vocês querem gostar de ficar falando na minha fala, né? Eu corto o microfone dele. Eu só esperando tu respirar, viu? Eu fico caladinho não na deles, ora, mas...
Eu vejo todo mundo. Eu quero ouvir o irmão José. Vocês estão tudo com a unção do carambolo. Não, peraí, deixa eu Deixa sintetizar ele concluir, aqui. vamos deixar ele Vocês estão tudo com a unção do carambolo. Fica aqui confirmando aqui, doido pra entrar. Eu digo, olha, isso aí, espera aí. Então, o que acontece? Eu penso que muita gente está disposto a isso, quer experimentar isso. Onde nós temos falhado? Nós que somos aqueles que ensinam na casa de Deus, precisamos ensinar o povo as verdades eternas e dizer, olha, despertamento espiritual é quando você internaliza as verdades bíblicas e muda dentro da sua casa. Você compra e paga, você trata bem a sua esposa, você aplica as verdades bíblicas. Nós compartilhamos, José, alguém que foi no teu ambiente de trabalho e disse, olha, irmão, houve aqui um equívoco, e se fosse há 2 anos atrás eu arrebentaria esse teu escritório. Tu compartilhou isso comigo, mas eu estou sendo discipulado, ensinado, e agora eu sou outra pessoa. Olha que transformação. Alguém que é bruto, agressivo, que não levava desaforo para casa, conheceu o evangelho, foi discipulado e mudou de vida. Então existem pessoas que estão desejando esse processo. Nós que estamos ensinando, por isso que eu levo tanto a sério o ensino, que nós precisamos ensinar a verdade. Nós não podemos correr o risco de enganar as pessoas, porque nós somos desafiados a viver 2 reinos. Depois vocês estão começando a me impressionar. Então precisamos de um púlpito forte e que os crentes vivam o evangelho a cada dia. Podem falar que, eita, meu Deus do céu. O que eu quero perguntar é porque, assim, a Dona disse sobre o desejo, né? Eu quero dar uma pincelada sobre isso, porque existem três pessoas, 3 tipos de elementos. Os que desejam e não fazem nada, os que não desejam e não fazem nada, e os que desejam e fazem alguma coisa. Talvez a minoria seja os que desejam e façam alguma coisa. Porque se eu desejo e não faço nada para mim, não no coletivo, é um desejo ilegítimo. Eu desejo porque eu acho bonito, porque as pessoas estão ali. É claro, é válido o que o Adonis está colocando, que emana do púlpito. O apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, em outras palavras, quando ele diz, cuida de ti da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Ele está dizendo, prega, vive, exorta, ensina, aconselha. Porque se você fizer isso, você vai guardar a sua vida e vai guardar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então existem aqueles que não desejam e não fazem nada. Existe, talvez uma grande quantidade. Existem aqueles que desejam, mas também não fazem. E existem aqueles que desejam e façam. Aí eu digo, se hoje nós estamos aqui, se vocês estão aí, vocês desejam e estão fazendo alguma coisa. É nesse ponto onde entra a disponibilidade, onde entra a questão do preparo em si. Eu creio. Eu acho interessante a gente chamar a atenção para o seguinte. Não, Ju, tá bonita a briga. A Juliana tá dizendo que a briga tá feia. Eu vejo do seguinte modo, assim, e que a gente tem que chamar a atenção para isso. Cumprir os propósitos de Deus, né, dentro de um avivamento espiritual, um despertamento espiritual, ele exige renúncia, né? Exige você realmente ser crucificado, crucificar a sua carne, né? E talvez por isso muitos não estão dispostos, né? Não estão dispostos. Você tem que realmente deixar morrer o velho homem. E isso é difícil. É difícil. Eu acredito que realmente a maioria talvez desejem o despertamento espiritual, passar por isso, mas não estão dispostos no sentido de renunciar à sua vida para alcançar realmente esse despertamento. Eu acho interessante quando Paulo compara a nossa vida espiritual à vida de um atleta. Meu Deus, olha, gente, eu vejo algumas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de atividade física, mas só tem 5 anos que eu comecei. Eu não fazia uma caminhada, né? Mas por um problema de saúde eu fui motivada a começar, e eu digo para vocês que eu gosto muito, quem me conhece sabe. É verdade, eu conheço. Mas quando eu começo a pensar, você tem que ter horas de sono compridas. O Donis está exigindo aqui que eu dê um cartão amarelo para vocês dois, que já estão na segunda comentário em cima da minha pergunta. Mas eu falei porque eu vou começar a cortar agora. Eu vou trazer agora um cartão vermelho e um cartão amarelo. Vou só cortar agora. Eu quero ouvir o José, é por isso que eu falei. Você quer cortar? Eu não vou falar mais não, vou só cortar. Tá bom. Então, gente, quando você começa a ver um atleta, ele tem que abrir mão de muita coisa. Ele tem que abrir mão de comer o que quer, de ficar passeando. Quando eu digo que a Adonias merece uma premiação, gente, isso é tão sério. O
compromisso de estar aqui, né? Essa semana eu fui tentada a um compromisso hoje, um passeio hoje. E aí eu digo, rapaz, eu vou. Aí quando eu lembrei da roda, eu disse... Não é porque eu tenho um compromisso. Então, o atleta, ele faz isso o tempo todo. Eu tenho Não, eu tenho meu treino. Vai aqui um bolinho, um salgado. Não, eu não posso. Então, na nossa vida espiritual, as pessoas acham bonito. Fulano prega tão bem. Olha, o irmão José é uma enciclopédia ambulante. Mas você tem coragem, né? Para se dispor a realmente buscar, a todo dia estar evoluindo o seu nível, estar subindo de nível. Vou me calar, senão ele vai cortar meu microfone, Lucas. Amém. Então, nós temos muitos comentários aqui nas redes sociais. Se quiserem, vocês podem me cortar também, mas nós vamos para a última pergunta. Aqui nós estamos quase em 2 horas. Aí eu vou contar o meu testemunho daqui a pouco. Quando a gente for para a última pergunta, eu já vou fazer a colocação, me despedir. O Adonias faz e aí a Josi dá o testemunho. Aí fica melhor. Mas não saiam daqui. Tá? Não, eu vou ficar aqui. Esperem ela concluir, tá bom? Tem uma irmã também, acho que ela se tocou pelo que a irmã Josi falou. Ela disse que também que passou uma crise de ansiedade e que só Deus cura e liberta. Amém. Certo, mas aí eu esqueci de falar e agora já que ela falou, eu ia falar. Deixa para a hora do testemunho, né? Não, eu só ia dizer o seguinte, que a ansiedade, né, cerca de 70% a 80% daquilo que você se preocupa, que lhe causa ansiedade, nunca acontece, né? Então, eu consegui superar olhando esse detalhe. Você que está em casa que sofre de ansiedade, lembre disso, cerca de 70% a 80% dos seus medos e das suas preocupações, elas nunca acontecem. E também tem um comentário aqui, em uma sala, que diz assim: amados, o melhor despertar nos dias de hoje ainda é o testemunho do bom cristão. Exatamente. Olha, eu sofro de ansiedade. Minha esposa pode testemunhar aí. Todos vocês sabem nem parece como eu sou ansioso. Tá? Meu Deus do céu. Brincadeira, irmãos. É o inverso. Vamos lá então. O verdadeiro despertamento, o que um verdadeiro despertamento espiritual provoca na vida de um crente, de um cristão, aleluia, de um servo do Senhor? Eu vou encerrar já com essa minha palavra para poder ficar bem mais tempo para ajudar o testemunho. O verdadeiro despertamento é nada mais do que voltar à vontade de Deus, né? E como é que eu faço isso? A lição mesmo, no último subsídio doutrinário, ela coloca bem pontuado. Em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras e imposar todos os seus princípios, ou seja, tomar posse dos princípios das Sagradas Escrituras. O despertamento espiritual, ele não gira em torno de uma pessoa que detém uma palavra revelada. O despertamento espiritual, ele gira em torno da palavra de Deus, que já é essa palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, é necessário buscar com redobrado favor a presença de Cristo. E em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor. Nós precisamos voltar à palavra de Deus e tudo aquilo que ela tem a nos ensinar, buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, o favor dele, a presença dele. E 3, não devemos nos desviar do nosso primeiro amor. Eu encerro, mando um beijo para todo mundo, quem está nos assistindo, ao nosso irmão Marcelo, da CPAD lá em Fortaleza, né, na época que eu era representante de lições, um amigo. Mando um abraço para Léo, para todos os membros e colaboradores lá da CPAD Fortaleza. Um beijo no coração. Agora eu vou desligar o microfone, tá? Eu quero recorrer aqui à expressão do profeta Abacuque. Vejo que é esse profeta. O versículo talvez muito conhecido, né? Aviva a tua obra no meio dos anos, né? Ele começa dizendo assim: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Aviva a tua obra. Avivar é todo mundo que tem uma casa, por exemplo. Nós estamos num templo. De tempos em tempos nós precisamos pintar novamente. O desejo do profeta aqui é dizer: Deus, faz de novo as mesmas obras. Realiza de novo para que o povo veja e seja impactado. Nós estamos caminhando aqui falando sobre despertamento, que em alguns momentos dá para
dá para usar como sinônimos avivamento, o que é uma pessoa avivada. E nós temos aqui espectadores de vários ciclos, tanto mais tradicionais, como eu acho que até neopentecostal a gente tem aqui escutando a gente hoje aqui. E assim, a gente precisa entender que o despertamento espiritual, ele vem através da vontade de Deus. É Deus que desperta o povo a se render a Ele. É quando Ele incendeia corações de homens e mulheres a não valorizar a sua própria vida, a não ter a sua vida por preciosa e se lançar no grande projeto de Deus. Avivamento não é simplesmente um movimento que acontece dentro de um ambiente de 4 paredes. Esse movimento que acontece, que é a manifestação, e eu sou pentecostal de berço, o movimento pentecostal tem a sua beleza, do falar em línguas, dos mistérios com Deus, mas não pode se resumir a isso. Eu não posso estar sendo, como a gente tem visto aí, muitos pregadores que vivem disso, fazendo movimento, mas não tem uma vida que condiz com isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre isso, sobre um verdadeiro despertamento espiritual, é nós não podemos viver 2 vidas. Hoje, infelizmente, o cristianismo tem feito mais ou menos isso, e nós podemos perceber isso através até de uma fala do Luciano Huck. Não, mas é o que eu quero dizer o seguinte: foi anunciado agora o novo ministro para a educação, que ele é um pastor presbiteriano, né? E aí, ao comentar a posse do ministro, Luciano Huck fez a seguinte colocação: que ele cuide da educação, mas deixe as suas crenças em casa. E é isso que o mundo tem dito para a gente que é cristão. Só, você pode ser crente, mas deixa a tua crença em casa. Deixa lá na tua casa, tu não precisa trazer aqui para a faculdade, tu não precisa estar aqui no teu ambiente de trabalho. Então a secularização que a igreja tem vivido é isso. Não, eu sou crente na minha igreja, ou evangelismo no final de semana, e durante a semana. Não, eu vivo a minha vida. Para que eu vou falar de Jesus no ambiente de trabalho? Para que eu vou... Que as pessoas que às vezes falam isso, elas não deixam, abrem mão delas. Ela não deixa aquilo que ele acredita em casa, não. Ele quer impor a você o que ele pensa, mas você, por ser um cristão... Tem que deixar suas convicções, não pode ficar, porque senão você é chato. Mas o cara do seu lado está falando ali sobre o que ele acredita. O Magno Malta, quando foi entrevistar o ministro do STF, Fachin, na sabatina, ele disse: ministro Fachin, não se separa um homem de suas convicções. Ou seja, nós não podemos viver 2 vidas, povo de Deus. As nossas convicções, o cristianismo que nós abraçamos, ele precisa influenciar o nosso dia a dia, as nossas decisões. Se você vai colar ou não na faculdade, tem a ver com a fé que você abraçou. Se você vai botar um nome no trabalho que você não fez, para não ficar com nota zerada com o professor. Atentos, jovens e adultos e crianças e todos que estudam. Né? Isso, a fé vai pousar isso bem aqui, mas que testemunho eu estou dando? Se você vai ficar com um troco num caixa, se você vai comprar e não vai pagar deliberadamente sem poder, se você vai consumir aquilo que você não precisa, o cristianismo precisa estar presente nas nossas vidas. Nós somos instados, desafiados a não consumir além da conta, porque nós somos cidadãos de 2 mundos. Nós vivemos com os pés aqui, mas com os olhos na eternidade. Nós vivemos o reino de Deus aqui, mas esperando a plena colocação e estabelecimento do reino de Deus. E aí assim, o que um verdadeiro espiritual provoca na vida do homem? Primeiro, desespero com a sua condição de pecador. É o que Isaías diz: meu Deus, eu vi a tua glória, Senhor, eu sou pecador, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é que vai ser de mim? E aí o Senhor purifica, ele se arrepende e Deus o purifica. Então uma marca de um verdadeiro avivamento é arrependimento, é não querer ser melhor do que ninguém, é não querer ter um nome acima de todo nome, o único nome vivo que é o nome de Jesus. Uma mudança de vida radical. Eu até compartilhei nos stories da igreja, você que não segue a gente no Instagram, AD Piripiri, aproveite e siga, uma frase do pastor Rodrigo Silva, que eu acho ele fantástico, quando ele diz assim: há um tempo atrás, você sabia quando alguém se convertia. Ele mudava o linguajar, ele mudava o seu modo de vestir, ele mudava o seu jeito de pensar. Hoje nós temos difundido uma graça barata. Aceite Jesus e fique do mesmo jeito, cometendo os seus mesmos pecados. Não, tem que haver mudança e transformação de vida, porque senão Jesus não chegou. Para Jesus evidenciar que Jesus chegou. Um desejo ainda, um desejo eterno, duradouro e espiritual. Um desejo pelo eterno, pelas coisas que vêm do alto, por coisas espirituais. E um desejo pela propagação do Evangelho. Nós queremos que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é o que a palavra de Deus vai nos dizer. Então, eu quero deixar o meu abraço para você, eu espero que você tenha entendido. Nosso debate às vezes aqui é caloroso, eu tenho tentado ser mais polido. Eu sou mal educado extremamente, irmão, mas eu tenho tentado ser mais polido. Olha aí. Para fazer as entradas legaisinhas. Eu quero fazer só menção aqui da Alexandra,
Eu já ia falar isso Alexandra aí. Peta. Eu já ia falar Eu já isso tive a aí. oportunidade de ir Olha na o peso casa que a dela, roda conversei. tem. E ela disse que deixa os afazeres para estar ouvindo a gente. Gente, isso aqui é... É uma prova de amor. Isso É um privilégio. O nome lá do quê? estabelecimento dela agora lá é a... Eu não Tem lembro. Cadê o... Veio o Wallace, é que sempre o filho dela... interage, né? É. Mas enfim, Deus abençoe vocês. Coloque aí que a gente Você, obrigado por nos assistir, compartilhe. Nós estamos aí numa campanha de inscritos no canal do YouTube. Eu não quero falar mais depois. Você se inscreva no nosso canal. Nós precisamos atingir 1000 inscritos para que a gente consiga abençoar mais ainda a tua vida. Então isso tem sido desafiador. Então se inscreva no canal do YouTube, segue a nossa página no Facebook, segue o perfil AD Cassandra Pipiripiri. Lanches. Kids. Rapaz, para de me cortar, Zé. Eu vou cortar teu microfone. Cassandra Kids. Então o que acontece? Segue o perfil AD Piripiri no Instagram e nós também temos um site da igreja, www.adpiripiri.org. Em nome de Jesus, amém. Cassandra Kids. Porque tem brinquedos agora, então deixa Desculpa, eu dizer dona. Cassandra Lanches, né? Agora nossa abraço, irmã- Nós vamos visitar você em uma outra oportunidade. A irmã Josi agora vai dar o testemunho, é isso? Vai. Isso. Você tem 5 minutos. Meu Deus, isso é covardia. Eu vou cortar o Sintético, microfone né? de tudinho pra ela poder Tá falar. bom, você corta o microfone 7 minutos, cara. 7. Meu Deus, eu tenho quantos minutos? Falando a verdade. Ei, já Vamos perdeu lá. 30 segundos. Já perdi 30 segundos. Gente, é o seguinte, né? Eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Para me contar meu testemunho, eu tenho que fazer aqui um resumo um pouquinho da minha história. Eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador no ano 2000, né? Não, 2003. E em 2003 eu já tinha uma rotina bem intensa, eu era professora e também já tinha um embriãozinho do alto. E eu acostumei, desde criança, sempre fui elétrica. Meus pais sempre foram empreendedores, né? Eu fui professora do Dondon, mas é porque eu comecei, gente, muito cedo. Professora Tá do Adonias. Eu comecei a dar aula no ensino Eu acho médio que com deu aula pra 21 mim também, não anos de lembro. idade. Eu tenho 41. Eu comecei, gente, a estudar com 1 ano e 3 meses. Isso não era típico para a minha época. Hoje a gente leva as crianças com 1 ano. Mas eu sempre, desde criança, eu chorava para ir para a escola. A minha irmã mais velha e a minha mãe acabou me levando. E a diretora deixou só para brincar, só que eu aprendi logo a ler. E aí me destacava na sala de aula. E aí me formei com 16 anos. Eu já tinha terminado o ensino médio, né? Para aquela época também não era normal. E aí já comecei logo. Aí entrei na faculdade, já fui dar aula. Aí fui professora do Dondon. Meu Deus, ele quer que eu diga para dizer que eu sou velha. Eu não sou velha, tenho 41 anos. Sinto muito jovem, tenho orgulho de ter 41 anos, né? Bem vividos. Então, eu nesse meu ritmo muito acelerado, me tornei evangélica. Logo depois conheci o Kennedy. A gente noivou, casou. Mas eu era crente domingueira. Eu estava todo domingo na igreja, eu era professora de escola bíblica, apaixonada por escola bíblica, como sempre, né? Ensaio dos jovens, na época era à tarde, culto à noite, mas durante a semana inteira eu ficava no trabalho, elétrica. Trabalhava manhã, tarde, noite, às vezes até madrugada. E eu lembro que algumas vezes eu cheguei aí vigílias, né? Mas eu não conseguia, porque à noite eu apagava. Eu sou muito de dormir à noite. Tem que ter minhas horas de sono, eu não consigo, eu apagava. E lembro-me de algumas vigílias que eu ia e dormia a vigília todo dia, quando eu acordava o pessoal chorando, emocionado, tal. E eu ficava, meu Deus, como é que pode? Eu nunca consigo, né? Mas o ponto que eu quero tratar é que o Kennedy, novinho, sempre sentiu esse chamado de estar à frente da obra. E ele sempre gostou de ter um momento de oração, um momento para ler a Bíblia. E eu lembro que na fábrica, né, por algumas vezes, a gente tinha pedido para entregar, José. Aí tinha pedido para entregar, o Kennedy simplesmente deixava lá o pessoal, que era pouca gente na época, e ia, se trancava no quarto para estudar. Meu Deus, Kennedy, vamos, menino, pedido é para entregar hoje. Minha filha, pedido, eu vou pregar hoje, eu não quero nem saber de pedido não, eu vou pregar. E vou estudar e vou ler e vou orar. E eu ficava louca e brigava, enfim, né? E aí eu lembro que e no início ele até andou discutindo comigo, algumas vezes depois eu percebi que ele só falou. Brigava e ele só, minha filha, brigue sozinha, trancava a porta, ia lá orar, ler a Bíblia, né? E eu fui seguindo minha vida, achando que estava tudo certo, mas no domingo eu estava na igreja e era professora, acordava de madrugada para estudar, enfim. E em determinado momento da minha história, mais ou menos 2008, 2009, eu comecei a baixar a cabeça
e eu sentia que um líquido descia muito rápido do meu nariz, mas era só de um dos canais. E eu, um dia com uma amiga, e ela viu quando o líquido desceu. Ela disse, Josi, o que é isso? Eu disse, não, agora de vez em quando acontece isso comigo. Ela disse, olha, eu quero só te dizer uma coisa, não brinca, vai te consultar, que uma amiga minha tinha um problema parecido e era um problema sério. Eu não estava sentindo nada, nem dei importância. Minha vida era muito corrida, não tinha tempo não, fui levando. Eu começo a sentir muita dor de cabeça. Eu acordei acho que umas 2 madrugadas gritando de dor de cabeça. E o Kenneth me levou ao hospital. Na segunda vez, o médico de plantão perguntou quantas vezes eu já tinha passado por aquela situação. Eu falei que era a segunda vez. Me aconselhou no dia seguinte. Resumindo, eu fui a um médico aqui, ele me encaminhou para Teresina. E a neurologista me perguntou como era meu dia a dia. Disse que ela também tinha um problema mental e que ela tinha conseguido, por causa de um ritmo de vida bem intenso, deveria fazer escolhas. E aí me encaminhou para um médico especialista, um otorrino especialista. Quando eu chego diante do otorrino, eu relato toda a história, o que eu estava sentindo, muita dor de cabeça, ele estava perdendo esse líquido. Ele olhou para mim e disse, minha filha, para que não seja o que eu estou pensando. Aí disse, mas eu vou lhe encaminhar a fazer aquelas tomografias, né? Eu fiz uma tomografia, disse, não, tem que ser no outro ângulo. Aí fiz outra tomografia. E aí, quando eu voltei, ele já tinha reunido uma junta médica, né? Estava lá o pessoal me esperando. E eu estava com uma fístula cerebral. O que é isso? Um buraco no meu cérebro. E aquele líquido que eu estava perdendo pelo nariz era o líquido do meu cérebro. E o médico disse, olha, já vou lhe encaminhar, eu vou reunir 6 especialistas para a sua cirurgia, eu já vou lhe encaminhar para a cirurgia. Passou um filme inteiro na minha mente. Eu tinha o David recém-nascido, eu acho que ele não tinha 6 meses na época. Aí eu comecei a me lembrar de tudo. Minha mãe tinha perdido meu irmão há poucos anos e a minha mãe ainda estava muito abalada. E a mamãe sempre dizia que não tinha mais preparo para perder outro filho. Senhor, eu não tenho mais preparo para perder outro filho. Então passou toda uma loucura na minha cabeça. Eu falei, doutor, eu não posso ir para a sala de cirurgia. Eu não posso fazer cirurgia agora, não. Eu preciso ir em casa. E ele olhou para mim, você está Cuidar da fábrica, né? Não, Cuidar nessa hora eu não fábrica. me lembrei da fábrica, não. Foi a única hora que eu não me lembrei da fábrica. E aí eu disse, eu tenho que preparar meus pais, eu tenho que preparar... Meu Deus, eu tenho que me despedir do meu filho, eu tenho que me despedir do meu povo. Eu pensei tanta coisa. Ele disse, olha, as suas chances de não ficar para você, as suas chances é altíssima, porque é um lugar muito delicado. As suas chances de ficar cega, muito, é pertinho do canal da sua visão, esse buraco. Mas para você sair ilesa dessa cirurgia sem sequela nenhuma, não vou mentir para você, são pequenas chances. Ai, meu Deus do céu, doutor, já que eu já vou morrer, deixa eu ir em casa, eu tenho que ir em casa preparar minha família. Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 15 dias. Você vai, mas eu já vou deixar a junta médica recrutado, tudo encaminhado. Qualquer coisa, qualquer piora, você me avisa, aí você vem com urgência, faz a cirurgia. E assim eu vim para casa. Eu lembro que eu saí na porta da clínica, eu não sei como eu saí do consultório, eu não sei como eu saí ali, eu fiquei na porta, eu liguei para o Kenneth, né? Automático, eu tenho essa ligação com ele. Qualquer coisa que aconteça, ele é sempre a primeira pessoa para quem eu ligo. E eu liguei e contei, e já chorando muito. E ele falou assim, foi? Muito friamente, eu disse, Jesus Cristo, olha mesmo, falando uma coisa dessa, chorando. E o Kennedy simplesmente, pois vinha para casa, como se nada tivesse acontecendo. E eu volto para casa e aí começo a analisar com as minhas irmãs como que eu contaria para minha mãe. Como é que eu ia contar essa notícia para minha mãe? E aí eu fui até a mamãe, aí comecei a rodear, falar, né, resumindo. E a mamãe disse, eu sei que tu tá mentindo para mim, eu vou contigo na tua consulta. Aí comecei aí eu fui ser, gente, aí pronto, aí eu fui. E disse, agora eu não vou mais fazer isso, né? Aquilo, fui riscando da minha agenda, um monte de coisa que eu fazia antes. Agora eu vou ter uma vida diferente, vou orar. Gente, aí eu comecei. Foi o megafone de Deus na minha vida. Eu disse, agora eu quero desenvolver um relacionamento com o Senhor. Agora realmente eu quero ter intimidade com Deus. E aí eu comecei a buscar, a orar, a dizer, mas Senhor,
que não seja feita a minha vontade. Se for da tua misericórdia, da tua vontade, se tu por misericórdia da minha vida, tu me deres uma segunda chance, eu vou ser diferente. Né? E aí, nesses dias, o Kenneth ia pregar e eu alegre. Pois vamos, meu filho, eu vou também. E na hora de ler a Bíblia, eu ia também. Eu sei, gente, que ele, o médico, me entregou um frasquinho assim, pequenininho, que eu tinha que tentar coletar esse líquido que eu perdia. E me passou uma medicação muito forte, eu não consegui tomar medicação. Na minha cabeça era, rapaz, se eu já vou morrer, eu não vou mais me sacrificar com nada. Mas também, se Deus quiser me dar a vida, eu sei que Ele vai me dar a vida sem precisar tomar esse remédio, e eu não conseguir colher o líquido, eu não vou mais me preocupar com isso, não. A minha vida agora está nas mãos do Senhor, e eu não quero mais ter o domínio dela na minha mão. E aí passaram uns 15 dias, a minha mãe foi comigo, já levei a mala, saí de casa, me despedi de todo mundo. Ô, meu filho, disse para minha sogra, olha, Mariazinha, se eu não voltar, olha, cuide dos meus filhos. Eu tinha 2 na época, o David e o Felipe, o mais velho, né? E saí de casa nessa consciência de que se o Senhor quisesse, eu voltaria ilesa. Se o Senhor não quisesse, ou eu voltaria cega, ou eu voltaria morta, né? E fui para a cirurgia. Chegando lá, quando eu relato para o médico, a minha mãe do lado, doida para saber o que era, que ela sabia que eu tinha mentido para ela, e o médico, eu falei assim, ó, doutor, tá aqui o frasquinho, eu não consegui ter o líquido. Aí ele aumentou o fluxo? Eu falei, não. E eu também, doutor, não consegui tomar a medicação, aquela medicação muito forte, eu passava mal, você não... Com certeza. Você sabia que eu estava lhe esperando antes? Eu lhe dei 15 dias, mas eu estava lhe esperando antes. Eu achei que você não demoraria 2 dias e voltaria, porque a tendência era seu problema piorar. Eu disse, é mesmo, doutor. Eu disse, doutor, pois olha, quase não está mais descendo líquido. Eu não senti mais dores de cabeça. Eu não tomei a medicação e nem consegui colher o líquido. Ele olhou para a minha cara, olhou para a mamãe e disse assim, olha, minha filha, eu não estou entendendo nada. Eu só quero lhe dizer uma coisa. Vá para casa e se você sentir alguma coisa, esse líquido voltar, sentir dor de cabeça muito forte, com o líquido descendo, você volte. Porque como você fez 2 tomografias no mesmo dia e foi muita radiação, então eu não vou repetir agora esse exame, não vou lhe expor novamente. Mas quando você sentir novamente esse problema, se você sentir, a gente faz novamente para ver o que foi que aconteceu com a fístula. Mas agora, aí eu fiquei olhando, aí o lado humano, né, falou mais alto, disse, doutor, mas me explique o que foi que aconteceu. E aí eu senti a voz do Espírito Santo falar para mim, eu quero dizer para você em casa, milagre não se explica. Eu ouvi audivelmente o Espírito Santo falar isso para mim. Ele disse, minha filha, eu não tenho, aí o médico respondeu, minha filha, eu não tenho explicação. Mas se existem milagres, você é um milagre. E aí você vai para casa e qualquer coisa me procure, mas não demore, venha com urgência. Isso aconteceu em 2009 e eu quero dizer para você que nunca mais eu perdi aquele líquido do meu nariz. Eu também, agora recentemente eu senti uma dor de cabeça muito forte aí um dia, mas nada comparado ao que eu senti na época. E o Senhor realmente me curou. Eu tenho procurado ser diferente do que eu era antes, né? Aquilo que nós estamos dizendo aqui, que nós nunca estamos preparados, nós nunca somos perfeitos, né? Mas eu tenho esse milagre na minha vida, que eu sei que foi o Senhor. E aí, quando eu volto para casa, que eu conto, a mamãe ficou ainda espantada, sem entender, mas o que era esse negócio dessa fístula, né? Aí depois, não, mamãe, depois eu vou lhe explicar com calma, né? Mas eu fiquei tão assim, aí eu liguei para o Kenzie, aí ele, ô, Glória! E aí bateu palmas, e quando eu voltei, ele também não me contou nada. E um dia, acho que uma semana depois, ele no culto, ele falou. Ele disse, olha, irmãos, eu quero contar um testemunho. Eu pensei que ele ia contar meu testemunho de cura, né? Eu quero contar um testemunho aqui que aconteceu na nossa família. Quero lhe encorajar, você esposa, eu quero lhe encorajar a orar. Aí contou. Eu e a Josi estávamos vivendo problemas sérios, né? A Josi muito irritada quando eu tinha que parar de trabalhar para estudar, para pregar. E aí eu comecei a orar, Senhor, eu não vou discutir mais com ela. Senhor, mas eu quero que tu faça uma obra na vida da minha mulher, Senhor, porque eu me casei com ela, eu quero ficar com ela. E eu sei, Senhor, que tu tem uma obra na minha vida e ela não pode atrapalhar. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu não vou te dizer o que é que tu vai fazer com ela, mas eu quero que tu faça alguma coisa com essa mulher. E tempos depois, um tempinho depois, eu passei por essa situação, né?
Então, irmãos, eu estou contando isso não para glorificar o meu marido, mas para lhe encorajar que a oração de Daniel, ela mudou aquela nação. É claro que era um plano do Senhor para abençoar aquela nação. Mas a nossa oração, a sua oração como mãe, como esposa, a sua oração como filha, ela pode mudar a história da sua casa, porque mudou a minha história. Eu poderia ter morrido e já faria 11 anos, não é? Mas o Senhor aprove eu estar aqui, sendo esse canal que está aqui nessa manhã, cheia de defeitos, cheia de imperfeições. Mas eu digo todo dia para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Por isso eu ainda continuo trabalhando muito, eu gosto muito de trabalhar, mas eu não negligencio aquilo que o Senhor colocou na minha mão. E eu lhe encorajo também a fazer o mesmo. Glória a Deus, né? Amém. Que bênção. E aí eu já quero me despedir, deixar um grande abraço para você que ficou até agora e teve paciência, né? Que esse testemunho não seja só impactante, mas ele seja encorajador. Que ele encoraje você também a estar orando e buscando viver também o seu milagre. Ficar de pé, né? Para a gente já finalizar. Não, eu gostei. Meu irmão foi corajoso, né? Sem os precisar cegar, cega, né? Sim, às vezes, né? Ele diz assim, Josi, quando eu quero fazer alguma coisa, né? Que ele não concorda, ele diz, Josi, eu vou orar. Eu disse, não, meu filho. É a oração do marido ungido. Não, é brincadeira, gente. Brincadeira. Mas realmente nós vemos a mão do Senhor, né? Conduzindo as nossas vidas. Muitas vezes a gente sabe que o Senhor, como Ele tem o domínio mesmo em todas as coisas, Ele permite que algumas coisas aconteçam para que nós nos aproximemos dEle. Então, quero pedir ao nosso irmão Adonias, que estava mais calado hoje, refletindo. Né? É que ele precisa de despertamento, ore por ele, gente. Ore encerrando, e a gente agradece os nossos amigos, irmãos que nos acompanham. Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, alegres, Pai, por tudo que nós ouvimos nesta manhã, Senhor Deus. De algum modo, a Tua palavra, ela é uma forma de nos despertar. A pregação, o ensino da Tua palavra, Senhor Deus, ela nos coloca no rumo certo. Deus direciona as nossas vidas. Não há nada em nós, Senhor Deus, que possa atrair a Tua bondade. É a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Deus, que age, Senhor Deus, nos nossos corações, nos despertando para a realidade espiritual que nós estamos inseridos. Nós não somos um acidente do acaso, nós não estamos aqui, Senhor Deus, porque houve uma simples evolução e a espécie formou, mas nós somos um plano perfeito de um Deus soberano que nos estabeleceu aqui nesta terra para sermos influência. O Senhor está preocupado muito mais, Senhor Deus, no nosso relacionamento contigo, antes do que nós vamos ter aqui nesta terra, ou de como nós iremos prosperar à luz da própria humanidade. Meu Deus, nós queremos te apresentar a vida da irmã Josi, do irmão José, Senhor Deus, a minha própria vida, a vida do irmão Kemuel, também a vida do nosso pastor presidente, Senhor Deus, um homem que tem abraçado, Senhor Deus, com muita garra, Senhor Deus, esse trabalho de plantação desta igreja, todo o ministério desta igreja, o corpo de obreiros, toda a tua igreja, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, com seus departamentos, a igreja local de um modo geral, mas também a igreja, Senhor Deus, invisível, aquela igreja que não tem uma placa denominacional, mas está na vida de cada crente, aqueles crentes que amam e servem o Senhor com toda a verdade em todos os lugares, Pai. Meu Deus, nesta hora, Senhor Deus, nos desperta cada vez mais para a realidade espiritual, que nós estamos vivendo os últimos momentos aqui da igreja na terra. Não nos deixa nos encantarmos com aquilo que o mundo oferece, mas que nós venhamos nos encantar com o Senhor, com a Tua graça, Senhor Deus. Não nos permita, Pai, nos enrolarmos, como diz o apóstolo Paulo ao teu servo Timóteo, que não se embaraçem com os negócios desta vida, mas que nós estejamos, Senhor Deus, com as nossas vidas te agradando, porque nós estamos em uma grande batalha, Pai. Não deixa, Senhor Deus, nós gastarmos a nossa vida nos nossos próprios deleites, Pai, na nossa própria vontade, ou construindo um nome e uma história para nós mesmos, mas que nós venhamos nos engajar, Senhor Deus, na grande história que o Senhor desenhou para a humanidade, Senhor Deus, que a Tua história seja maior do que a nossa própria história, que o Teu nome seja maior do que o nosso próprio nome, Senhor. Nesta hora nós abençoamos pela autoridade do Teu nome todos aqueles que estão, Senhor Deus, nos ouvindo, nos assistindo, Pai. Sim, esta é a nossa oração, Pai. Se faz presente de um modo especial nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Eu quero
antes disso, só convidar você para o grande culto de missões essa noite. Tem um grande pregador, que é o irmão José. Então, tem um culto de missões, irmãos, falando sério. Hoje à noite, assista, compartilhe. O irmão José Carvalho vai estar pregando uma palavra de despertamento missional. A igreja está em missão. Então nós queremos, em nome de Jesus, agradecer você que ficou até aqui, toda a equipe de mídia, e a graça do Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e servem verdadeiramente a Jesus Cristo. Amém.